Moraes vira piada no STF. Flávio Dino faz piada com Moraes por sofrer sanções dos Estados Unidos. Durante a sessão plenária de ontem no MSTF, o ministro Flávio Dino repetiu uma piada sobre um possível destino de viagem do colega Alexandre de Moraes. Deve ter ido usar shampoo, né, o Alexandre de Moraes. Depois do anúncio do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que pode restringir o acesso a visto para autoridades estrangeiras que violem a liberdade de expressão. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Economia News, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, se inscreva agora mesmo no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Dito isso, bora pro vídeo. Agora, eu quero dizer para você, não é porque ele usa terno que ele não é o rocambole do inferno. Durante a sessão plenária de ontem no MSTF, o ministro Flávio Dino repetiu uma piada sobre um possível destino de viagem do colega Alexandre de Moraes. Deve ter ido usar shampoo, né, o Alexandre de Moraes. Depois do anúncio do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que pode restringir o acesso a visto para autoridades estrangeiras que violem a liberdade de expressão. Em tom redondamente irônico, o rocambole do inferno disse o seguinte, aspas, eu não posso dar declarações. Eu sou um homem bloqueado para dar declarações. Quem fala é o presidente ou o decano. Que sanções? Não tem nada. É só ir para Nova York. Só que a do Maranhão ou Carolina. Que isso? Não entendi nada. É porque ele já falou da outra vez que era para ele ir para Carolina, no Maranhão, que diz que é um lugar muito bonito. E tem uma cidade que chama Nova York, também no Maranhão. Que ele deixou mais pobre do que já era quando ele virou governador do estado. Porque né? o Maranhão... Já o presidente do Supremo, né, o ministro Bosta Nova, o Luiz Roberto Barroso, ao ser questionado sobre eventual sanção a Moraes, saiu pela tangente, aspas, não aconteceu nada que eu precise falar, fecho aspas. E o empresário canadense Chris Pavlovski, CEO do Rumble, rede social que está suspensa no Brasil desde sempre, né, por determinação do Careca, fez uma postagem no X, ironizando o ministro do STF, aspas, caro Alexandre de Moraes, talvez seja a hora do Rumble voltar ao Brasil. O que acha? Atenciosamente, Chris Pavlovski, fecho aspas. Moraes decidiu suspender o Rumble alegando descumprimento de ordens dele próprio e por não ter indicado um representante legal no Brasil, da mesma forma que o Xvideo não tem, né? Mas o punheteiro não suspendeu o Xvideo. Na decisão, Moraes ainda citou que a plataforma permite massiva divulgação de discursos nazistas, racistas e fascistas e de ódio e antidemocrático. Então ele deveria tirar do ar também o site do STF, né? Vamos combinar? Sobre a eventual sanção a Moraes, a orientação dentro do governo Lula é para que não se pronunciar. O alemão hoje também está com um TP que está me dando vontade. O governo Lula para não se pronunciar sobre... Agora você mexeu, né, sabichão? Segundo informações da CNN, uma fonte do Planalto disse que não existe censores entre autoridades brasileiras e que, por isso, qualquer manifestação sobre a medida dos Estados Unidos seria como vestir a carapuça que não cabe ao Brasil. E também, ontem, durante a audiência na Câmara, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que levantou poeira. Não, afirmou que as políticas de concessão de vistos são decisões soberanas de cada país e minimizou a medida adotada pelo governo norte-americano, que até agora não foi nenhuma, né? Aspas. É uma decisão do país, soberana de cada país, conceder ou negar. E não tem que dar explicação. Fecho aspas.
Não é bem isso, né, Pavinato? A gente sabe que aqui envolve diplomacia, não é assim que funciona. Vou negar o seu visto e não vou te dar nenhuma satisfação. Né? No mundo real, não é isso. O ministro Mauro Vieira está tentando minimizar algo que é muito grave, que é uma crise diplomática. Essa que é a verdade, provocada pelo nosso Supremo Tribunal Federal, mais especificamente pelo Alexandre de Moraes. Essa que é a verdade. Ele provocou, desde lá atrás, quando bloqueou o X aqui no Brasil, comprou briga com Elon Musk, e aí por diante. Né? Gerou uma crise diplomática, os efeitos a gente está vendo agora. E só uma questão de geografia aqui, Pavinato. Carolina, no Maranhão, fica bem no oeste, quase divisa com Tocantins. E Nova York, no Maranhão, fica ao leste, quase divisa com o Piauí. Por que não tem Leningrado, Stalingrado, Petrogrado, Moscou, comunistas caviar, né? No Maranhão? Por que não tem? Não sei. Tem Nova York, bairro Nova York também, em BH, mas não quero que você vá para lá, não. Fica aí em Brasília mesmo. Olha, segundo... Eu achei que ele emagreceu. Será que ele está usando Mondiaro? Você fala o Dino, eu achei que ele está... O Rocambole? O Dino, eu achei que ele está mais magro. Ele está com cara de 170 quilos. Na semana passada ele estava com cara de 290. Olha, esse silêncio do Itamaraty, do governo Lula, em relação a essa possível sanção, né, dos vistos e da lei Magnitsky, olha, falei certinho, né, que depois da declaração do Marco Rubio, no sentido de que eles estão tentando um diálogo com as autoridades norte-americanas, sem sucesso, porque até onde eu sei, até hoje, os Estados Unidos nem têm embaixador aqui no Brasil. Já foi nomeado? Não tem. Peraí, você está falando desse assunto da lei, o professor Sono vai falar, o Bela vai falar. Eu vou aqui atender o oficial de justiça. Mentira. Tá? Eu já volto. Vocês vão comentando enquanto eu atendo o oficial de justiça? Por favor, Ana Paula, continua, finge que eu não contei isso aí. Vai lá. Tá bom. Então, foca aqui. Até o alemão prestar atenção no que eu falei, não, agora foi. Olha, então há uma tentativa de diálogo com as autoridades norte-americanas em função dessa possível sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí eu não estou falando só da questão do visto, né? Como foi bem dito aqui, o visto, cada país tem a autoridade de conceder ou não o visto, porque é a sua casa e entra na sua casa quem você permitir. Só que as sanções que provavelmente virão, tudo indica que sim, em relação à lei Magnitsky, essas sanções podem criar realmente um incidente diplomático. Então está havendo uma tentativa de conversa sem sucesso, porque o governo dos Estados Unidos não está dialogando com o governo Lula. Não existe um canal de diálogo. Eles não estão nem aí pro governo Lula. Então o que está acontecendo é isso para tentar evitar talvez uma crise diplomática. Mas, a meu ver, é inevitável. O embaixador é o Todd Chapman. Eu acho que é esse o embaixador atual. Ele chegou em março. Eu posso estar enganado, posso estar bem enganado, mas eu acho que é ele. Eles têm, porque eles não deixam de mandar. Ou seja, não tem um rompimento das relações diplomáticas com o Brasil. Quem está levando a uma possibilidade de uma relação diplomática no Brasil são exatamente essas autoridades que estão confrontando as solicitações que o governo americano faz. Dentre elas, aquela questão do crime organizado. Se pode ou não pode ser enquadrado como terrorismo. Os norte-americanos já enquadram, eles não precisam de que o Brasil se manifeste. Eles foram delicados, né? Vieram ao Brasil não foi delicadeza, não. Foi inteligência estratégica mesmo. Eles vieram aqui apenas para confirmar a ação do governo brasileiro de que não quer fazer enquadramento, exatamente por quê? Porque sabe que uma vez enquadrado como terrorista, os serviços de inteligência norte-americanos, eles vão conseguir destrinchar todas as linhas de ação que existem e todas as pessoas que são envolvidas, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente. Razão pela qual, por exemplo, quando eles chegam e falam assim, nós estamos querendo pagar 10 milhões, foi 10 milhões de dólares para quem apontar para como é que funciona o apoio econômico para o Hezbollah no Brasil. Eles já sabem como acontece, eles já sabem o que é. Isso aí é apenas um sinal para dizer, olha, nós estamos acompanhando e nós sabemos o que está acontecendo. Qual é a grande questão do Hezbollah? O Hezbollah é identificado como um grupo terrorista. Como é que o Hezbollah faz uma negociação de armas
Como é que as armas chegam aqui no Brasil para o crime organizado? Como é que eles usam o crime organizado brasileiro para alavancar recursos? Quais são as empresas que o Hezbollah pode estar usando para fazer lavagem de dinheiro? Essa é a pergunta que eles fazem, mas eles já devem ter as respostas. O problema é que a vinda deles aqui no Brasil foi apenas para corroborar aquilo que eles já sabem. O governo brasileiro não quer permitir um desvelamento de todas essas redes. Por quê? Porque se permitir vai chegar um monte de gente. Pode chegar gente no executivo, pode chegar em gente no legislativo, pode chegar em gente no judiciário. É bem provável até que o governo norte-americano já saiba disso, mas eles não precisam estar anunciando. O que eles estão apenas é dizendo: olha, governo brasileiro, nós estamos fazendo a escalonagem ou escalagem, não sei qual seria a forma adequada, agora me deu branco, até chegar no Estado brasileiro. O Estado brasileiro é assim: vamos primeiro pegar as pessoas, depois pegar os grupos, depois pegar as entidades e empresas, depois vamos pegar as instituições, e se nada disso der resultado, vamos pegar o governo brasileiro. Se não der resultado, é o Estado brasileiro. Aí já não é mais problema nosso o sofrimento da sociedade brasileira. Aí a gente porque vai pagar o pato. Eles se preocupam muito em que a sociedade não pague o pato. Por isso que eles vão fazendo passo a passo tudo aquilo que tem que ser feito. Entendeu? Pois é, agora, quando saiu essas primeiras notícias da possibilidade da aplicação da Lei Magnitsky, eles zombavam. Eles zombavam, faziam piadinhas. Agora você vê a posição do Dino falando que não vou declarar, porque estou bloqueado. O Barroso também não vai declarar. O Itamaraty silente, o governo Lula silente. Todo mundo preocupado, porque realmente estamos chegando no momento. E o que eles vão fazer? Do Dino, que ele está constipado? Isso aí também não entendi, não. Porque eles são ignorantes da lei. Agora, só fazendo um comentário sobre o governo norte-americano. O governo norte-americano, ele é um governo de amplitude global no que diz respeito à sua visão... O Flávio Dino também, desculpa. Da sua visão... É quase um globo, né? Sua visão comercial e sua visão bélica, sua visão de conquista territorial, né? Então, quando começou, por exemplo, o Drug Enforcement, né, que é a parte do DEA, que começou a monitorar países narcoterroristas, eles começaram a trabalhar contra essas forças narcoterroristas, aqui principalmente na América do Sul, para tentar minimizar o impacto na economia norte-americana. Então eles separam bem negócios de segurança. No que diz respeito à lei Sergei Magnitsky, né, que foi o advogado que na primeira parte faleceu, né? O advogado que foi morto por morte matada lá na Rússia por denunciar funcionários do governo russo, e aí se tornou essa lei que abrange o quê? Aqueles que são ditadores. Geralmente ditadores tem relacionamento com o narcotráfico. Não sei se vocês já perceberam, isso não é uma coincidência. O ditador, ele acaba se tornando supremo, né, sem nenhum tipo de analogia ao que nós estamos falando aqui, e aí ele começa a controlar as forças do mal. Começa a controlar as forças do mal e se torna um narcoditador também. Então essa lei, ela vem para monitorar esse tipo de problema. Eu creio que a frase do Barroso, quando ele fala não há nada a comentar, o ministro Barroso, ele só deveria ter colocado na palavra ainda, porque o ministro Moraes, além das sanções da lei Magnitsky, ele também pode ser sancionado, ele está processado lá em Tampa, na Flórida, por ter prejudicado empresas norte-americanas aqui no Brasil em função das sanções que ele colocou, e se ele for ainda considerado criminoso no que fez, ele pode ser preso nos Estados Unidos e o nome dele pode ir para a Interpol. Olha, o que nós estamos falando aqui é uma coisa que a gente não imaginava que ia acontecer no Brasil. O senhor e a senhora imaginavam que nós teríamos ministros da Corte Brasileira nessa situação? Ainda ministros como o ministro Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Temer. Isso jamais passaria ainda tem pela o caso nossa do cabeça. Felipe Martins rolando lá também. Eu posso Bem fazer só lembrado, uma doutor consideração, eu vou ser rápido. A explicação da importância da lei Magnitsky e o que ela significa. A questão não é que os Estados Unidos querem interferir no mundo. Como o Bela falou, os Estados Unidos têm projeção de poder no mundo inteiro e defende seus interesses no mundo inteiro. A grande questão é o seguinte: quando morreu ele era um consultor, um advogado, ele morreu porque ele fez uma denúncia de corrupção
E ali foi utilizado todo o autoritarismo para prender e levá-lo à morte na prisão. Qual é a questão que interfere nos Estados Unidos? Os norte-americanos, eles são muito ciosos com as suas empresas e com os seus interesses. Uma empresa americana, se cometer um ato de corrupção aqui, até muito recentemente, ela poderia ser processada por nós brasileiros nos Estados Unidos. E a empresa, o cara ia pagar nos Estados Unidos. O que os norte-americanos falavam? Eles dizem que o que nós estamos vendo é, em todo lugar tem corrupção, vem alguém, denuncia a corrupção e vem um ditador e tenta apagar esse cara. Isso vai contra os nossos interesses. Então, quando nós aplicamos a lei, e foi criada a lei Magnitsky, que depois foi aplicada, nós aplicamos não é para interferir no mundo, é apenas para dar o recado que tenham capacidade de jogar o jogo justo, porque nós jogamos o jogo justo. Então, se em algum lugar alguém utilizar as questões que dizem respeito a contrariar o Estado Democrático de Direito, prejudicando aquilo que nós estamos fazendo, e nós trabalhamos dentro das regras do jogo, então nós vamos sancionar. A partir de então, qualquer indivíduo que for contra esses valores, que também são os valores ocidentais, nós já vamos nos antecipar, porque nós sabemos que eles são capazes, por exemplo, de destruir o seu país e abrir espaço para o crime organizado e para o terrorismo. Essa é a importância da lei. E ela tem aplicação no mundo inteiro. Um cara sancionado pela lei Magnitsky, é bom se preparar. Porque ele vai se ferrar. O Barroso, eu acho que é a pessoa no Brasil que mais viaja para Miami no avião da FAB. Imagina, ele não pode mais para Miami, para Massachusetts. Que vai onde é Massachusetts. O Barroso, eu quero ver. Aí eu quero ver, bichão. Complementando, me permita só complementar, mestre Pavinato, a diferença entre questões de segurança para o governo americano e questões comerciais, a gente mostra em relação a uma notícia que saiu hoje. Hoje, a embaixada do governo americano soltou um comunicado através das mídias sociais, dizendo que a Venezuela está no nível 4 de alerta, que todos os cidadãos americanos devem se retirar de lá e que a Venezuela é o país que mais prende de forma arbitrária norte-americanos. Agora eu pergunto, será que os Estados Unidos vão parar de comprar o petróleo da Venezuela? Não, né? Então, são dois pesos e duas medidas também. Exatamente, mas também tem a relevância do país. O que o Brasil faz diferença no Brasil? Os Estados Unidos falam assim, não vamos comprar mais nada do Brasil. Que diferença faz para os Estados Unidos, Arthur? Eles compram um avião da Embraer, né? Não tem concorrente? Tem a Bombardier, mas só que como o Trump sobretaxou o Canadá em 25% e o Brasil em 10%, o avião da Embraer proporcionalmente ficou mais barato do que o canadense. Mas daí o Trump também pode mudar a taxa. Pode, claro. Então, pois é. Eu tenho que aprender a deixar de ser besta, porque o Brasil também podia ter aproveitado essa alta, né, que a gente já falou aqui. Sim. Procurado os gaps de mercado, onde vai ficar mais caro. Os Estados Unidos compram mais da China tal produto, o Brasil também produz. Vamos aqui investir nesta área, porque assim a gente emprega mais, fabrica mais, exporta mais, entram mais divisas para a nossa balança comercial, mas não. Né? Aqui também é um bando de inútil, eles só pensam em taxar e por aí vai. Eles não fazem nenhum estudo aprofundado sobre nenhum tipo de medida econômica. A Janja é a mulher mais culta do Brasil. Não, eles não fazem. Tudo que eles vêm fazendo, lá na frente, causa uma consequência que não foi prevista por eles. O alemão mandou por um... Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.